Depois de Vingadores Ultimato, depois de tantos filmes que completam essa visão que o Kevin Feige teve a longo prazo, tratando os filmes da Marvel como uma grande série que, para você entender, você precisa assistir tudo. O grande desafio que eu sempre pensei que a Marvel Studios fosse ter depois de Vingadores Ultimato foi o de parar o trem na estação novamente para que novas pessoas pudessem entrar a bordo. Pelo menos isso foi o que eu achei que ia acontecer. Com a chegada do Disney Plus, a Marvel começou a pegar muitos heróis menores dos filmes e colocá-los como protagonistas de séries, dando agora o destaque total pra ele. Mas a gente chegou num ponto que, com tanta série e tanto filme acontecendo ao mesmo tempo, ainda tem muita coisa que você só consegue entender se você tiver uma ótima bagagem de MCU. É aquilo que todo mundo brinca, que você tem que ter doutorado pra assistir os filmes da Marvel. E justamente o Thor, que é tranquilamente um dos heróis mais poderosos, que poderia ser um filme que plantaria mais coisas para o futuro do MCU, que traria vilões cósmicos de proporções muito maiores e colocaria o Deus do Trovão em batalhas mortais que decidiriam o futuro da humanidade e já preparariam para o que viria depois do Thanos, o que seria maior do que o Thanos no MCU. Mas não, curiosamente o filme pós-Ultimato que mais preparou coisas pro futuro foi o filme do Doutor Estranho, que já tem vídeo de crítica sem spoilers e com spoilers que você já pode assistir. Mas cara, eu fiquei impressionado positivamente com como esse filme novo do Thor é um filme com um escopo muito pequeno. É um filme com um objetivo muito simples, uma história muito direta ao ponto. Não é à toa que, em termos de duração, é um dos menores filmes do MCU, mas esse filme traz uma história de escopo menor, com uma narrativa que amadurece o que foi trabalhado pelo Taika Waititi em Thor Ragnarok, e com uma história que, apesar de extremamente simples, ela é extremamente profunda e pessoal, que conversa muito com o arco narrativo que vem sendo construído para o Thor ao longo de todo o MCU. E é usando essa comédia que a gente viu no Thor Ragnarok para fazer a gente sentir empatia pelos personagens, para que os momentos dramáticos possam ganhar mais força e a gente ter um dos filmes que, não se engane, não é um filme épico, mas é facilmente um dos filmes mais bonitos de todo o MCU até agora. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. É muito curioso como o Thor é um personagem que sempre foi usado muito bem na hora de cair na porrada nos filmes dos Vingadores, mas sempre que a gente vinha para os filmes solos do personagem, isso nunca foi a coisa mais interessante. Passando por todos os outros filmes solos do herói, quase sempre os antagonistas do Thor são pouco interessantes. E logo de cara eu posso dizer que isso não acontece aqui. Em Thor, Amor e Trovão, um dos temas mais fortes do filme é a relação que tanto nós, mortais, quanto super-heróis, seres muito mais poderosos do que nós, a relação que nós temos com divindades. É interessante como nós temos três personagens no centro desse filme representando frentes diferentes. O Gorr, o vilão desse filme, maravilhosamente interpretado pelo Christian Bale. Francamente, você já viu o Christian Bale não entregando tudo? Eu não vi todos os filmes dele, se você souber algum filme que ele não tá tão bem assim, comenta aí embaixo. A história do Gorr, de maneira bem simples, ele cultuava um deus, ele basicamente vivia em função dessa submissão, até um dia em que, em uma peregrinação, a sua filha vier a morrer. Ele completa essa peregrinação e, de uma maneira bem mística, ele encontra o Deus pela qual ele reza, mas esse Deus não pretende ajudá-lo, muito pelo contrário. Ele se importa muito pouco com ele pela situação que ele se encontra. Então, coberto de razão, Gorr se enfurece por essa postura completamente indiferente às pessoas que rezam por eles e decide ir atrás dos deuses. Ele se torna, então, o carniceiro dos deuses. Eu acho um pouco mais correto dizer que ele se torna o Kratos de God of War, que decide matar todos os deuses que existem, mas esse é outro assunto. Então o Gorr representa justamente um lado da fé que acredita que a fé pode fazer milagres e até mesmo impedir que coisas que são naturais da vida de acontecerem. E falando de coisas naturais da vida que são uma merda, mas que infelizmente acontecem, a gente precisa falar da Jane Foster. A Natalie Portman, que voltou nesse filme, rapaz, eu fico pensando no tamanho do cheque que o Kevin Feige teve que botar na mesa pra fazer essa mulher voltar pros filmes da Marvel. Inclusive, se você não sabe, a Natalie Portman não queria voltar pra esse filme, justamente porque ela é uma das maiores atrizes que existe, ponto final. E nos primeiros filmes que ela participou, a Jane Foster é uma coadjuvante de terceiro nível. Ela importa muito pouco. Apesar de ser uma cientista extremamente inteligente, a função narrativa dela é impulsionar a história do personagem principal masculino. Ela em si não tem
tem uma própria história dela, não existe uma história da Jane Foster que está sendo contada. No mundo real, a Natalie Portman então pediu para que ela lesse o roteiro primeiro, para então ela decidir se ela ia voltar para os filmes, e ao ver como a personagem dela seria trabalhada na história, ela acabou topando. Agora eu vou entrar levemente em spoilers, os trailers não mostraram isso, mas isso realmente é um elemento de superfície, e que se você leu a fase do Jason Aaron nas HQs, você já sabe o que eu vou falar agora. A Jane Foster está com câncer, ela já tá com um quadro muito avançado, e ela descobre que ao empunhar o Mjolnir, ela é agraciada por uma saúde realmente divina. Se você não teve muito contato com outras versões do Thor no mundo das HQs, além do Thor Odinson, o Thor filho de Odin, a Jane Foster já foi a Thor, nossa, eu esqueci completamente o nome do cara que é o Thor no Desafio Infinito, que enfim é a HQ que inspirou a Guerra Infinita nos cinemas. Mas outros personagens do universo Marvel, por serem dignos, já empunharam o Mjolnir também. Quando esse personagem fica longe do Mjolnir por pouco tempo até, os poderes de Thor se dissipam. Então o drama da Jane Foster é que sempre que ela sai da forma dela de poderosa Thor, o câncer dela volta com tudo. E é muito triste ao mesmo tempo que bonito a gente ver essa personagem que é uma doutora brilhante, é uma cientista extremamente renomada, vendo que não há forma dentro da ciência para se salvar, para ir contra o, entre aspas, natural, busca uma forma mágica para resolver a situação, e essa solução mágica, ela até consegue resolver, mas de maneira temporária, não de maneira definitiva. Existem coisas que fazem parte da natureza humana que mesmo deuses não são capazes de ir contra. Mesmo deuses não são capazes de parar o relógio e impedir que certas coisas aconteçam. E muito do que faz a Jane Foster pra mim ser interessante nesse ponto é como ela consegue entender o Thor. Como ela consegue entender o ex dela nesse ponto da história. Como ela sente aquela adrenalina das coisas que ela consegue fazer, pelas habilidades, por ela conseguir voar, por ela se tornar uma super-heroína e se sentir extremamente poderosa. E esse filme mostra, inclusive, muito da relação entre o Thor e a Jane, que a gente não teve. A cena pós-créditos de Thor: O Mundo Sombrio é justamente do Thor vindo pro mundo real, dando um beijo nela, e depois em Thor Ragnarok ela não aparece mais e ela nunca mais é mencionada. E o Taika mostra muito do namoro da Jane Foster com o Thor, até porque da Era de Ultron até Thor Ragnarok foram 2 anos. O que aconteceu durante esses 2 anos, hein? Cara, por mais que seja um momento bem clipado, sabe, a gente tá vendo vários momentos ali meio soltos, mas que são o bastante para que a gente consiga montar a narrativa na nossa cabeça e entender o que o filme quer passar. Com esses momentos a gente vê que esses dois, eles viveram juntos por um tempo. E a gente entende porque, de fato, o relacionamento deles não deu certo e não daria certo. Então, se primeiro eu falei do Gorr, que é um personagem que teve uma fé muito cega, uma fé muito esperançosa de que ele conseguiria as coisas que ele queria, e se frustrou ao ver como os deuses realmente são, se frustrou ao ver que não é interesse dos deuses ajudar meros mortais, a gente tem a Jane Foster, que é uma mulher extremamente inteligente, querendo lutar contra a condição que ela se encontra, e percebe que talvez nem mesmo poderes mágicos divinos sejam o bastante de ir contra a natureza. E por último a gente tem o Thor, o único personagem desses 3 que de fato é um deus. E bom, se você viu o meu último vídeo falando sobre o Thor, eu mostro a evolução desse personagem no MCU. Clica aqui nos cards pra você lá assistir, que esse vídeo tá muito legal. Esse personagem, ele é um deus, ele tenta fazer as coisas certas, mas ele existe justamente pra mostrar pra gente como até mesmo deuses não conseguem dobrar a realidade à sua vontade. E olha, se teve uma coisa que o Thor ao longo do MCU não conseguiu fazer, foi dobrar a realidade à sua vontade, hein? Ele perdeu a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, Asgard. Justamente o personagem do MCU, que é um deus, é que possui o maior histórico de perdas. Em termos de elementos, esse filme ele é muito simples e direto ao ponto. Ao passo que a gente tem os 2 Thors se desdobrando para resolverem a situação estabelecida pelo Gorr, nós temos o de férias com o ex da Marvel, rapaziada. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. E aí a gente chega num ponto que é muito importante você ver esse filme pensando nisso. Esse filme é uma comédia romântica. Não adianta esperar que esse filme te entregue as batalhas mais épicas, porque o Thor é o deus do trovão e ele consegue enfrentar inimigos muito poderosos e coisas assim. A gente já sabe que ele consegue enfrentar inimigos muito poderosos. A gente já viu o Thor chutando muita bunda e tendo sua bunda chutada múltiplas vezes ao longo do MCU. A coisa que a gente mais reclama do MCU, pelo menos a coisa que eu mais reclamo, é justamente da falta de variedade. É como muitos filmes acabam
acabam sendo qualquer coisa, acabam não acrescentando nada, acabam não trazendo nada novo na mesa dos filmes de super-heróis. Quando a gente pega um filme como Viúva Negra, como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu até quero falar o Shang-Chi, mas eu gosto mais de Shang-Chi do que desses outros dois, mas o que não falta no MCU são filmes que agregam um pouco, são filmes que são pouco inventivos, que trazem ideias novas, que trazem coisas frescas pra tela. Esse filme traz. Esse filme, ele é diferente do que você tá acostumado. Eu entendo você me dizer que você não gostou, mas não tem como dizer que Thor, Amor e Trovão não é um filme de super-heróis diferente. Eu sinto um amadurecimento na forma de contar a história do próprio Taika, e que por mais que sim, seja um filme que é muito simples, a história que ele quer contar com esses personagens é muito acertada. Eu fico muito feliz quando vejo filmes diferentes, quando eu sinto que uma história, ela tem coisas novas a dizer, e principalmente quando a gente pega super-heróis, fazendo uma comparação rápida e um pouco boba, mas é só pra ilustrar, tudo desse filme, tanto o vilão, os coadjuvantes, a própria motivação, tudo se encaixa e tudo gira em torno muito bem da própria narrativa do Thor do MCU. Tudo complementa quem esse personagem é. O que não complementa, desafia. E o que desafia serve justamente para nós vermos esse personagem crescer. Eu não sinto a mesma coisa em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tem um pouco disso? Tem, mas é tão mais tímido. Aquele filme é tão mais da Wanda do que do Doutor Estranho. Ah, eu alfinetei Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vamos esperar os comentários. Isso que eu gosto do Doutor Estranho, viu, gente? Só pra... Mas bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Eu vou fazer um vídeo com spoilers para falar um pouco mais a fundo das coisas que não dá para falar no vídeo sem spoilers, mas esse foi um filme que para mim ele foi diferente, ele foi um filme que trouxe uma visão que complementa, que desenvolve, que traz uma maturidade pro Thor, mas que, de novo, é uma história muito do ponto A ao ponto B, é uma história que é sim muito simples, mas a gente não pode ter alguns filmes que a história é bem simples no final das contas? Quanto que a internet virou sommelier de complexidade em filme de boneco, gente? Tenha dó, pelo amor de Deus. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui se você já viu esse filme, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que curte o MCU também. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Falta. Valeu!